Estamos aí agora de novo para falar de mais um tema polêmico. Antes disso, você que está acompanhando o canal, espero que goste, deixe seu comentário com opiniões, falando do que está achando, com dicas do que quer ouvir e dê o seu like e se inscreva no canal. Nós vamos falar hoje sobre o árbitro de vídeo, o famoso VAR, que a FIFA agora instituiu como regra do jogo, então não tem mais como fugir muito disso. E eu leio muitas coisas e eu realmente, é óbvio que eu tenho que respeitar todas as opiniões, mas eu acho um absurdo algumas coisas do que eu leio. Por exemplo, que me incomoda muito essa questão das pessoas falarem que a graça do futebol é o erro de arbitragem, ou o legal do futebol. Acho que foi a própria FIFA que falou uma vez que a graça do futebol é a polêmica dos lances, a discussão no outro dia, se foi pênalti ou se não foi. Vamos lá, primeiro ponto, eu acho que por mais que exista um árbitro de vídeo, essas questões polêmicas vão continuar acontecendo, porque muitas vezes a gente vê várias vezes o mesmo lance pela TV, em vários ângulos, e as pessoas têm opiniões diversas. Eu gostaria que não tivesse nenhum tipo de polêmica, que o árbitro acertasse sempre e que fizesse justiça, que o principal que o jogo fosse o mais limpo possível. Se a gente perceber a evolução do futebol, a gente vê que antigamente a gente tinha apenas o técnico, a gente tinha uma preparação física muito diferente, a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, com uma série de câmeras e tal. Então, por que não usar a tecnologia, diminuir, amenizar os erros de arbitragem? Obviamente que a gente gosta que um time ganhe por seu mérito e não por um erro de arbitragem. Alguns esportes já utilizam isso, é muito comum, e eu não vejo nenhum tipo de polêmica nesses esportes, como o vôlei, tem a questão do desafio, como o tênis, que é o esporte conservador, como o futebol em relação a essas regras, e já usa isso, como o futebol americano, como o rugby, enfim, uma série de esportes utiliza isso e não vejo nenhum tipo de problema com isso. As pessoas falam algumas situações aqui no sentido negativo, né? Eu lembro que quando eu tenho um amigo meu que é bandeirinha, famoso até, e eu falei disso, das questões da arbitragem. Ele falou ele falou 2 pontos que para mim eu refuto completamente em relação a por que ele é contra esses auxílios de tecnologia. O primeiro que ele falou é que se implantar isso num campeonato de futebol, por exemplo, se implantar isso na Série A do campeonato, todos os campeonatos oficiais da CBF, por exemplo, teriam que ter esse recurso. Eu acho que não tem nada a ver, eu vejo isso. Eu fui atleta de natação, a gente no começo, quando eu nadava, não tinha placar eletrônica, era no cronômetro, e na Olimpíada tinha placar eletrônica. Eu acho que o fato de a federação daquele estado ali não ter recurso para ter um aparelho eletrônico não tira a outra confederação, a federação que tem recurso de usar isso. Eu acho, a única coisa que eu acho que precisa ter seja uniforme dentro daquele campeonato. Eu acho que se o Campeonato Brasileiro da Série A tem que ter todos os jogos. O Campeonato Pernambucano, todos os jogos do Pernambucano Série A. A Série B é outra coisa. Agora, assim, a gente não pode deixar de ter algo positivo para aquilo ali, por causa que todas as categorias daquele esporte não possuem essa estrutura. Eu acho que isso não faz sentido, porque senão precisa ter arquibancada em todos os jogos de todos, então não vai ter futebol nunca, entendeu? Eu acho que não é essa questão. O segundo ponto que ele falou, que eu lembro que ele falou bem, e aí o futebol ele é muito mais grave do que os outros esportes. Ele falou assim que não é um erro de arbitragem que vai fazer com que um clube perca um jogo, por exemplo. Ele disse alguma coisa assim, por exemplo, ele quis dizer assim, o cara teve um gol anulado no começo do jogo, ele teve o jogo inteiro para fazer outro gol. Também não justifica, porque a arbitragem ela tem que ser neutra, né? E isso não quer dizer que o clube tenha que fazer. Se o cara fez um gol, e quantos jogos se decidem
e um gol. Então é outro ponto que eu também refuto completamente. Essa questão de a graça do jogo, essas polêmicas, eu acho ridículo falar isso. Eu acho que a graça do futebol não é isso. A graça do futebol são os dribles, são os gols, são as jogadas bonitas, é a torcida comemorando, é um artilheiro que fez vários gols no jogo, é o time ser campeão, levantar taça. Não o erro de arbitragem. O erro de arbitragem é uma coisa, é uma anomalia, é um fato fora do jogo, que acontece por um erro humano. Mas quantos mais recursos a gente tiver para amenizar esse fato, a gente tem que usar. Outro ponto que fala, fica chato porque para o jogo. Para e pensa um jogo de futebol. Repara como funciona isso. Como é que funciona um jogo do ponto de vista de bola rolando? Começa a perceber como é que funciona quando um time tá ganhando e o outro perde. Vê se o cara não fica lá parado para atendimento médico 2 minutos, 3 minutos. Por que um atendimento médico a gente aceita, que muitas vezes é uma forma, é uma cera? Ou quantas vezes que você já pararam, o jogo ficou parado 3 ou 4 minutos porque a torcida estava com sinalizador? Aí pode. Aí parar o jogo por um erro crasso que vai determinar um campeonato, um jogo, um erro grave. Por exemplo, vou dar alguns exemplos. A Copa do Mundo de 66 foi decidida num gol duvidoso, entendeu? Então o Maradona fez gol de mão. Como é que essas situações? Então a Argentina foi campeão com gol de mão do Maradona. O próprio Brasil foi campeão com o lance do Nilton Santos em 62. Então são N situações que a gente tem que falar aqui, que se tivesse um árbitro de vídeo não aconteceria, e muitas vezes o árbitro não viu ali. Tem aquele lance realmente que é difícil de ver até na TV, mas tem aquele lance que não. Por exemplo, o ano passado teve uma situação que o árbitro expulsou o Gabriel do Corinthians no jogo contra o Palmeiras, que não foi ele que fez a falta, o cara, ele errou completamente. Por que não ter alguém para chamar a atenção do árbitro e falar, olha, desculpa, mas você errou nesse ponto? Então são lances cruciais que mudam a história de um campeonato. E o futebol tem tanto investimento hoje em tantas situações. O cara tem análise de desempenho, tem software para isso, tem o vapor, tem uma questão de ver a temperatura para ver qual a parte do corpo que é mais propícia à lesão ou não. Por que o futebol está tão avançado nesses pontos da parte técnica? Por que não usar isso na arbitragem também? Até porque o nível de velocidade do jogo está muito avançado em relação ao que era antigamente, e fica até desumano a gente perceber que um árbitro sozinho consiga acompanhar todos os lances e em cima do lance ainda dar o seu veredito e acertar nesse veredito. É uma série de situações. Então eu sou totalmente a favor. É um ponto que eu queria falar muito, que talvez seja o principal ponto em relação a essa questão do ato de vídeo, que eu acho que é a questão da lisura, da honestidade do jogo, entendeu? Do jogo limpo, vamos chamar assim. Quanto mais chance a gente tiver de ter o jogo limpo, de passar com lisura, um jogo que não tenha nada que a arbitragem influencie no resultado, eu acho que é primordial. Eu acho que o principal ponto é esse. Eu sei que um dos principais pontos da NBA é o jogo limpo, né? Um dos principais valores que a NBA exalta. Então eles dão muito valor a essa questão. Então eles não se importam de parar um jogo por muito tempo para evitar algum tipo de erro grave. E um erro da NBA, um jogo de basquete, um lance, se for uma bola de 2 ou de 3, ele não muda tanto quanto um gol no futebol. Então eu não entendo realmente por que essas pessoas são contra isso e falar que o futebol perde a graça. Eu acho que perder a graça é um time ser eliminado de uma forma injusta. A injustiça no futebol, ela deve ficar, e aí já é um ponto de vista subjetivo, né? Mas se for injustiça que a gente diga no futebol, que seja aquele time que perde um jogo dominando o jogo todo, que o outro vai lá no contra-ataque e faz um gol. Isso faz parte do jogo. Essa seria a injustiça da parte técnica, mas não pode ser uma injustiça de um erro da arbitragem, e principalmente um erro grave, entendeu? Porque às vezes realmente é difícil de a gente perceber até no vídeo, mas se a gente tem esse recurso,
por que não usar? Então eu acho que a gente tem que caminhar para isso, eu acho que a gente tem que caminhar para a lisura, eu acho que o futebol tem uns valores muito ruins, que ele tem que repassar para a sociedade valores positivos. A gente vê essas campanhas contra o racismo e eu acho que o jogo limpo no sentido de amenizar os erros da arbitragem, ele é mais do que comum e correto. Então eu sou totalmente a favor e essa é a minha opinião sobre o VAR. Valeu pessoal, obrigado aí, se inscreva no canal, dê o seu like e comente. Muito obrigado.